ignorem a cara de sono, porque agora já passa da meia-noite e talvez não fosse a hora de eu estar começando um vlog de leitura, mas hoje a gente vai ler esse livro aqui, que se chama A Memória da Árvore, e vocês vão vir comigo. Esse livro aqui eu ganhei de uma amiga chamada Valesca, porque ela me conhece muito bem e ela sabe que eu adoro histórias com velhinhos e coisas tristes e tudo mais. E eu acho que esse livro tem um potencial muito grande de me fazer chorar. Então eu vou trazer vocês comigo nessa leitura. Vamos para a primeira atualização. Eu li 50 páginas do livro até agora e o que a gente vê é que, assim, primeiro o narrador é a criança, então tem muitas marcações daquela inocência de criança, de coisas bem simples e sensíveis, vistas dos olhos de uma criança, o que já é uma receita muito básica e muito boa para me fazer chorar, não só eu, assim, espero. Você vê alguns sinais de que a família tá se adaptando por conta da doença do avô. Ainda não tem grandes indícios da doença dele, mas, por exemplo, os avós vão se mudar para casa do Jan, que é o nome do garoto. Eles não explicam pra ele o porquê que tem essa mudança. Então ele tá muito feliz e muito animado. Só que ele percebe que os adultos não estão tão animados assim, sabe? Primeiro a mãe e o pai, eles ficam com os olhos meio tristes, meio perdidos. Os avós, quando chegam na casa, eles ainda estão, tipo, meio que adaptando. E aí tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, na mesa de jantar, quando eles vão comer juntos. Assim que termina a comida, a avó e a mãe sempre ficam contando histórias, olhando pro avô, e eu imagino que isso seja talvez para poder, tipo, puxar um pouco ele, tentar incitar alguma coisa nele, o que não acontece, nunca dá certo, e aí o avô fica com o que o James chama de olhos vidrados, e aí o jantar sempre acaba meio que desse jeito. Então, por enquanto é isso, não aconteceu nada muito grande, mas eu volto para poder trazer a atualização para vocês. Ok, vamos lá. Segunda atualização, página 96, e algumas coisas já começaram a acontecer. Um dos pontos muito importantes dessa história é o caminho que o avô e o Jen, que o avô se chama Joan e o neto se chama Jen, fazem todos os dias, que é o caminho da casa até a escola, da escola até casa, mais ou menos isso. E todos os dias o avô leva um lanche pra ele comer, porque ele passa o dia inteiro na escola e tudo mais. E aí, agora é a primeira vez que, assim, acontece algo muito grande, que indica muito essa deteriorização da mente. No caso, agravar a doença do avô, que é o avô esquecer de algo que ele nunca esqueceu. E acontece uma coisa que eu vou ler aqui pra vocês. Quando acontece isso, do Joan esquecer, ele fica repetindo várias e várias vezes: primeiro vai ser a memória, primeiro vai ser a memória. E o Jen não entende muito. Até que, essa é a parte aqui do capítulo, e eu vou ler pra vocês. Preferia ser surdo e não ter ouvido as palavras do vovô. Primeiro vai ser a memória. Outra frase que eu não sei o que quer dizer, mas que sinto que fica gravada na parte de dentro de minha pele. Preferia ser surdo, mas acho que mesmo assim ouviria, porque há palavras que são ditas com o corpo e são os corpos dos outros que as ouvem. Não tem nada a ver com bocas e ouvidos. Desde que os meus avós estão morando conosco, o que me chateia é o silêncio. O silêncio que fala quando todos se calam. Quando o vovô deixa uma frase pela metade, quando a vovó estende uma lembrança em cima da mesa, entre as cascas de laranja e ele não enxerga, gostaria de ser surdo para esse silêncio. Já tô começando a ficar mais emocionada e, enfim, depois eu volto com mais uma atualização para vocês. A atualização número 3, estamos na página 150 do livro. E agora já é de forma aberta para o Jen que o Joan tem uma doença. E ele fala assim: o esquecimento do vovô tem nome de doença. E as coisas começam a acelerar um pouco agora o ritmo do livro. Eu esperava que fosse ser talvez um pouquinho mais lento, mas eu tô gostando do quão explícito tá sendo esse tratamento da doença com o Jen, apesar dele ser uma criança, e de ver, assim, os adultos falando sobre a doença e a forma que a criança interpreta essa doença. Assim que ele descobre, ele vai correndo pro avô e abraça o avô, e aí ele diz assim que talvez um dia o avô não vai ter capacidade de abotoar os próprios botões da camiseta, e que ele vai se encarregar de sempre deixar o avô sair com a camiseta abotoada. Então, é nessas pequenas coisas, nessas pequenas falas que você vai
entendendo como o Jen, ele vê a doença do avô dele, como ele entende tudo que tá acontecendo e como ele percebe a forma que... o papel que ele vai desempenhar ali e como ele vai tentar ajudar o avô dele nesse processo, sabe? E uma coisa muito difícil que tá acontecendo agora é que eles decidem vender a casa antiga dos avós dele, porque agora os 5, né, os pais, o Jen e os avós, vão morar todos juntos no apartamento deles. E é muito triste, sabe? Porque eles estão revisitando o passado, eles estão revisitando o lugar onde a mãe cresceu, onde os avós moravam, onde o Jen mesmo tem muitas memórias ali. E tudo aquilo vai ser deixado pra trás, porque eles querem ir até lá enquanto o avô ainda tem as memórias, enquanto ele ainda pode se lembrar de tudo. Mas é muito doído, de qualquer forma, pra você acompanhar isso. E um ponto muito importante também é que eles sempre falam sobre árvores, sobre como as árvores guardam segredos, sobre como as árvores guardam histórias. E eles ficam falando muito sobre uma árvore que o avô ainda não contou qual é a história. Ele sempre fala que vai contar depois. Então, a gente não sabe muito bem o que envolve essa árvore. E eu estou ansiosa pra poder descobrir. Enfim, por enquanto é isso. Já já eu volto com mais uma atualização. Eu acho que tem mais umas 2 atualizações. Não lembro quantas páginas o livro tem. Mas quando a gente chegar a 200 páginas, eu volto aqui. Essa é a 4ª atualização e ela veio antes da página 200, porque 2 coisas importantes aconteceram. A primeira é que em uma dessas conversas do caminho da escola até casa, o Joan, o vô, ele fala que ele quer continuar respondendo as perguntas do John, porque quando ele chega em casa, ele sabe que o neto não pode fazer essas perguntas porque talvez os pais se sintam bravos ou alguma coisa assim, até porque é um assunto delicado. E aí eles combinam que eles sempre podem fazer perguntas um pro outro. O garoto porque ele sabe que o avô vai responder e o avô porque ele se sente feliz com as respostas que ele ainda tem pra dar. E aí tem 2 frases que eu quero ler pra vocês. A primeira é: eu não entendo como funciona a doença dele, como alguém pode perder a memória, como a cabeça da gente pode se esvaziar de tudo que a gente viveu e de tudo que lembra. Eu preciso de respostas. E a segunda, que é a resposta do avô, o Joan, que ele diz: em vez de guardar a memória da cabeça, guarda a memória do coração, porque essa nunca se apaga. E aí o neto, ele faz uma lista de coisas que ele quer que fique gravado na memória da cabeça e outras que ele quer que fique guardado na memória do coração, porque ele sabe que essas nunca vão se apagar. E aí tem uma cena em que o avô tá deitado, não dormindo, mas assim, com a mãozinha assim no peito. E aí o John chega perto dele e ele fala que ele tá repassando as coisas, ele tá repassando todas as coisas porque ele não quer se esquecer de todas as histórias que ele tem pra contar pro neto. E é uma cena muito forte, porque ele fala que não quer que só as histórias estejam ali, ele quer que o avô dele esteja ali por completo. E tá sendo uma experiência, como eu falei, bem forte, porque o livro, ele não fala em meias palavras como é que tá sendo a experiência do avô estar esquecendo as coisas. Ele vai dizendo de uma forma bem intensa e completa. Então, é isso. Tem uma árvore que o avô quer muito contar a história pra ele, que é aquela que eu falei que ele ainda não contou, que a gente precisa saber o que é. E aí o garoto fala que viu numa foto os desenhos que a mãe dele fazia quando o avô contava a história pra ela, no caso, a filha dele. E aí o neto fala: eu vi isso numa foto. Aí o avô responde: as fotos são muito boas pra lembrar. Mas no seu salgueiro chorão você não tem nenhuma foto, tem? Pergunta o neto. Não, é melhor assim. Melhor? Pergunta o neto de novo. Assim posso me lembrar dele como eu quiser. Só vou deixar vocês com isso aí, eu vou continuar lendo aqui. Página 166. O avô responde a pergunta, que depois dele perder a memória, ele perde a si mesmo. E o Jan não quer isso. Eu nem lembro mais como é que eu pronunciei o nome do neto. Mas, enfim, ele não quer isso. E ele tá muito assustado com tudo isso, porque ele não quer perder o avô dele, sabe? Ele tá tentando encontrar meios de conseguir parar isso. E falta só isso aqui de páginas. E daqui a pouco eu volto.
Quando a vovó disse amanhã, olhou pro vovô que havia ficado um pouco mais apagado. Então entendi que ele já não virá mais me buscar sozinho, porque ele poderia se perder do jeito que sua memória se perde, saindo por um furo que é a doença. Preciso dizer mais nada, né? Vamos aqui, esse é o segundo dia, eu já terminei a leitura do livro ontem, mas eu deixei pra terminar o vídeo hoje pra dar uma processada sobre o que eu tinha achado do livro e poder explicar melhor pra vocês, então vamos lá. O final do livro, ele realmente vai ficando mais acelerado, essas partes em que a doença do vô fica mais explícito. Pra quem ainda não sabe, o avô tem Alzheimer, e o que eu achei é que, assim, o livro, ele acontece um tanto quanto rápido demais. Eu achei resumido demais essas partes entre o avô e o neto. Porque o foco do livro é os dois. Então eu esperava que tivesse um pouco mais de conversas e que fosse um pouco mais detalhadas essas conversas deles dois entre a escola e ele... na ida, né, do avô buscar ele na escola pra voltar pra casa e tudo mais. Porque tem algumas conversas que são tão resumidas que se passa assim numa página só, que o avô ele fica um pouquinho mais chateado, aí ele fala que ele não vai falar mais, eles chegam em casa, e aí eu acho que isso foi o que fez perder um pouco o punch, sabe? Aquela força assim que poderia ter o livro, sabe? Aí, mais pro finalzinho, você vê alguns capítulos voltados pra avó e pra mãe, o que eu achei bem legal, porque dá uma perspectiva maior das outras pessoas que também estão sofrendo muito com a condição do avô, com a doença do avô. E eu gostei muito do livro, eu dou 3 estrelas, eu não sei se eu vou dar 3,5 estrelas ou 4 estrelas, porque o livro, ele é um livro muito bom, ele é um livro triste, é um livro forte, principalmente pra quem convive ou já conviveu com alguém que tem a doença, então eu acho que tem esse limiar aí também. Mas eu acho que faltou alguma coisinha pra que esse livro fosse, sabe, o equivalente ao Ove, Um Homem Chamado Ove, porque eu acredito que ele tinha esse potencial. Eu gostei muito da leitura, foi uma leitura bem fluida, foi uma leitura rápida, eu li ele em um dia, foram algumas horas de leitura. Ele tem 250 páginas, se eu não me engano, e ele é dividido assim, sabe, tipo, às vezes o capítulo acaba aqui e já vai pro próximo e tudo mais, então assim, não tem muita coisa. Enfim, eu gostei do livro, eu achei um livro bom, eu achei que ele tinha esse potencial que não foi tão aproveitado, eu fiquei um pouco chateada. Eu esperava mais conversas entre os dois, sabe? Aquela coisa da sabedoria do idoso e a inocência da criança, aliado ao ponto de que o idoso está perdendo a memória e tudo mais, mas eu achei um livro bom. É isso. Muito obrigada por vocês que assistiram o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu já tenho alguns outros livros selecionados para fazer os próximos vlogs de leitura, então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau!